A paz do Senhor, amados de Cristo, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais uma mensagem poderosa para a grande edificação minha e sua. Amados, antes de começarmos, vocês já sabem, né? Curtam esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, compartilhe, divulgue para seus amigos, evangelize, amados. Vamos embora, me ajude nessa missão. Amém? Comente, eu quero muito conhecer vocês. E também vocês não se esqueçam de ativar o sininho para receber todas as vezes que eu colocar um vídeo, vocês poderem receber a notificação, tá bom? Amados, é muito importante que vocês façam esses passos. Por quê? Para que a plataforma entenda que vocês estão gostando dos vídeos e possa passar a divulgar também. E é uma grande forma de evangelização, amém? Saiba que vocês estão sendo grandemente abençoados porque vocês estão evangelizando virtualmente. Me ajude nessa missão, aliste-se, conto com cada um de vocês e que Deus possa abençoá-los grandemente. Tem algum testemunho? Conta para mim no direct para que eu possa contar para os nossos irmãos. Vamos nos unir, amém? Somos e precisamos, né, amados? Em tempos tão difíceis, precisamos muito. Mas antes de tudo, eu sou a Jaconisa Silvana. Solta a vinheta. Amados, hoje nós vamos meditar em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Vamos lá? E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Glória a Deus por essa palavra, né, amados? Nós vamos meditar hoje sobre também, né, estudar, fazer um estudo fácil, rápido, sobre o espinho na carne de Paulo, né? Vamos lá. Algumas pessoas, né, gastam muito tempo especulando sobre o espinho na carne de Paulo, né? Eles gastam muito tempo especulando sobre esse espinho. Porém, o fato é que Paulo, ele não revelou o que foi e ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Certamente eu e você, espero em nome de Jesus, saberemos quando encontrar Paulo no céu. Aí nós podemos perguntar qual foi esse espinho. Mas enfim, enquanto isso nós ficamos com o contexto aqui da Bíblia, né? Vamos lá? O que importa aqui nessa mensagem não é a natureza do espinho, tá? Mas a maneira que Paulo encarou aquilo, né, que foi imposto, né? E assim como nós podemos ver como nós encaramos as coisas que são nos impostas em nossas vidas. Observe que Paulo, ele reconheceu que Satanás foi a fonte do problema dele, né? Ele reconheceu que foi isso. Ele detectou. E ele disse que o espinho era mensageiro de Satanás, né? No verso 7, nós acabamos de ler. Por que Satanás mandaria um mensageiro a Paulo? Você sabe por quê? Muito bem. Sabemos muito bem que o diabo quer a nossa ruína. Isso nós estamos fartos de saber, né? Que ele quer nos destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer. Ele quer nos devorar como o leão que ruge, né? E a gente pode ver isso lá em 1 Pedro 5,8. Ele fica ali ao nosso derredor, ali, ó, desesperado, só esperando uma brecha para, ó, temos que vigiar. Na vida de Paulo, como na vida de muitos, né? E como na vida de bilhões de outras pessoas, Satanás usou o sofrimento para tentar derrotá-lo, né? É uma das artimanhas dele. É usar o sofrimento para nos derrotar. E ele usou isso com Paulo.
E Deus usou aquele espinho e recusou tirá-lo da vida de Paulo. Deus recusou tirar. Aqui aprendemos uma coisa importante sobre os males da vida. Deus, ele não nos causou o sofrimento, né? Deus que nos causa o sofrimento, né? Ele não nos causou o sofrimento e ele nem nos tenta. E nós podemos ver isso lá em Tiago 1,13, tá? Que diz assim, vou lá botar em Tiago 1,13 pra gente ver. Diz assim: ninguém sendo tentado diga, Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E aí ninguém tenta, olha aí, viu? Como é bom a gente conhecer e entender a palavra. Muitas vezes, ao invés de tirar os problemas, né, das nossas vidas, ele utiliza para o nosso bem. Muitas vezes, Deus, em vez de tirar aquele problema, ele utiliza, ele reverte isso para o nosso bem. E foi assim que ele fez com Paulo. Deus amou Paulo, mas ele não poupou Paulo do sofrimento. Olha aí. Jamais devemos, né, interpretar problemas como sinais do desprezo de Deus. Você não pode encarar o seu problema como um sinal do desprezo de Deus para com você. Você não pode. Ele pode usar calamidades para castigar os ímpios. Deus pode. Mas ele também permite tribulações na vida de seus filhos. Deus permite tribulações nas nossas vidas, é o que nós passamos, né? E nós podemos ver isso em Hebreus 12, do 5 ao 11. Vamos lá? Hebreus 12, do 5 ao 11. Diz assim: já vos esqueceste da exortação que argumentam convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Olha aí. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois estão bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nos reverenciarmos, não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Versículo 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Olha aí, mas depois produz fruto pacífico de justiça, nos exercita por ela. Olha que coisa. Quando Deus recusou tirar o espinho da vida de Paulo, ele ofereceu esta explicação: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha aí, ele disse para Paulo que a graça dele bastava, a graça de Deus basta para as nossas vidas. Né? Na nossa fraqueza, quando somos fracos, nós temos que entender que a graça de Deus nos basta. É colocarmos tudo na mão do Senhor. A graça contradiz o merecer. Se Paulo, né, no passado se julgou autossuficiente, se achou, né, mais do que Deus, né, se elevou, ele não continuou assim, ele aprendeu, tá? E você pode ver isso em Filipenses 3, 4, 11. Eu não vou lá, mas você anota aí para ver depois, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Filipenses 3, do 4 ao 11, tá aí na descrição. Nas tribulações, Paulo aprendeu a depender da graça do Senhor. Foi justamente na tribulação que Paulo aprendeu a colocar tudo e descansar no Senhor, que saber que o Senhor cuidava dele, que a graça do Senhor bastava para ele. Quando sentimos que temos tudo sob controle por causa da nossa própria capacidade,
facilmente esquecemos de Deus, porque achamos que nós mesmos conseguiremos resolver os nossos problemas, né? E esquecemos de Deus. Nas horas de maior fraqueza, quando sentimos incapazes de resolvermos os nossos problemas, vimos que sozinhos nós não vamos conseguir, não tem jeito. O que acontece? Nós nos lembramos de Deus e voltamos para Deus, né? Voltamos humildemente ali, buscar a ajuda de Deus, porque só Ele pode resolver os nossos problemas. Mais ninguém. Então, tendemos a voltar para Deus e nos entregar à poderosa mão dele. Nos entregamos, é justamente quando vimos que nós mesmos, eu e você, não consegue resolver aquele problema, só Deus, só colocando na mão de Deus, só Ele pode resolver, é nessa hora que nós voltamos. A nossa inteligência não nos basta, gente. Não adianta nos enganarmos, amados. Não tem como nós nos enganarmos, porque não basta isso. A graça do Senhor nos basta. Nossos recursos financeiros, nossos amigos, nada disso nos basta. Às vezes a gente tem um problema que o dinheiro não resolve, nossos amigos, ninguém resolve. Ninguém. Só Deus. E a graça de Deus, né? Nós sabemos que ela nos basta, o poder dele que se manifesta através da nossa fraqueza. O poder de Deus, ele vai se manifestar justamente através da nossa fraqueza. Quando estamos ali totalmente dependentes do Senhor. É justamente nessa hora que vai se manifestar, que nós vamos poder sentir Deus. É nesta hora. E é exatamente isso que Paulo entendeu. Foi justamente que veio no entendimento de Paulo e que tem que vir no nosso entendimento. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha aí, nós vemos isso no versículo 9, né? De boa vontade, olha aí, quando nós entendemos. As palavras de Paulo, no verso 10, né, nos impressiona assim grandemente, porque reflete uma maturidade espiritual assim que poucos alcançam. Eu espero alcançar essa maturidade de Paulo. Espero que você também almeje isso, alcançar essa maturidade espiritual de Paulo, né? Que no verso 10 ele diz assim, deixa eu botar lá porque eu tirei, que ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha aí. Que exemplo de maturidade, né, que Paulo ele nos dá, né, e que precisamos aprender, né? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, olha aí. Porque quando sou fraco, então sou forte. Paulo sentia prazer no sofrimento. Será que nós sentimos a mesma coisa? Será? É comum sentir pena de si mesmo, né? Nós, às vezes, né, sentimos pena dos nossos problemas, da amargura profunda que nós temos, da depressão. Mas sentimos prazer em ter isso? O comentário de Paulo não trata de alguma prática louca de autoflagelação. Não, nós não sentimos prazer. Paulo não sentia prazer desse modo, né, que nós podemos pensar, mas de sua capacidade de confiar completamente no Senhor. Era nisso que Paulo quis dizer. Não é aquele na autoflagelação, não, eu sinto prazer nisso, em sofrer. Não. Mas é que ele percebia quando ele passava por esses problemas, ele podia, assim como nós podemos, confiar totalmente no Senhor. É nisso aí que Paulo quis dizer. Então, Paulo ele entendeu que o sofrimento nos oferece oportunidade, né? Quando estamos sofrendo ali, nós temos a oportunidade de confiar no Senhor, de entregar nas mãos do Senhor todo aquele nosso sofrimento. Essa é a nossa diferença, que nos faz diferença entre os ímpios, né? Porque nós passamos a confiar totalmente no Senhor. E ele entendeu isso, Paulo entendeu isso, que no sofrimento nos oferece a oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus.
Porque você já percebeu que é justamente quando a gente sofre que a gente se aproxima mais de Deus? Acho que muitos já perceberam isso, né? Não era para ser assim, mas acaba sendo assim. E Paulo, ele quando entende isso, ele aproveitou a oportunidade ao máximo. Ao máximo. Paulo sentia prazer nas angústias da vida, tendo em vista os resultados de crescimento espiritual e do galardão eterno que ele ia ter, né? Ele crescia espiritualmente. A cada problema que ele passava, ele crescia espiritualmente. E se você perceber, nós também crescemos espiritualmente assim. Tem um ditado que diz, né? Muitos falam, eu mesmo já falei, que eu costumo também falar que o cristão, ele sempre tem que passar por algum problema. Porque se tiver tudo bem na vida do cristão, ele deixa de buscar Deus. Não é verdade? Fala aí pra mim, comenta aí nos comentários, não é verdade o que eu tô falando? Não é? E nós mesmos, gente, quando tá tudo bem, a gente esquece. E às vezes é bom, às vezes a gente tem que passar, porque a gente lembra de Deus, a gente busca, e é onde a gente cresce espiritualmente. Não é pra ser assim, né? Mas infelizmente nós somos falhos a esse ponto. E Paulo nos ensina aqui, né? Ele fala que, ele nos diz aqui que a gente cresce quando passa por isso. Então, é entregarmos na mão do Senhor e confiar e ficar constante nas mãos do Senhor, né? Não esperar o sofrimento para confiar no Senhor, é confiar em, tá tudo bem, confia no Senhor. Tá cantando, confia sempre no Senhor. Quando tá tudo bem, quando não tá tudo bem, glorifique e exalte ao Senhor. É confiança plena no Senhor. Plena. Tiago falou a mesma coisa. Lá em Tiago 1, do 2 ao 4, tá? Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha aí, perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha aí, na provação nós nos tornamos perfeitos, perseverantes em buscar a face do Senhor, né? Paulo explica seu prazer em dois sentidos, tá? Por amor de Cristo, né? Quando ele diz por amor de Cristo, ele sente prazer por amor de Cristo. E quando Paulo admitiu sua própria incapacidade, ele deixou Cristo tomar conta da vida dele. Ele colocou tudo nas mãos de Cristo, né? Do Senhor Jesus Cristo. Ele confiou totalmente, totalmente. Como Cristo morreu para nos dar vida, nosso velho homem, né, morre para dar lugar para Jesus viver. Se nós somos transformados, mais ainda nós temos que entender esse processo nas nossas vidas, né? E Paulo declara em Gálatas, de Gálatas 2, 19 e 20, assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Oh, glória a Deus. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glórias, né? Jesus aceitou a fraqueza da sua forma humana para se entregar por nós. Ele aceitou tudo aquilo por amor a mim e a você. E somente quando aceitamos a nossa própria incapacidade é que temos condições de nos entregar a Cristo. Porque quando somos fracos, então é que somos fortes. Olha aí. Quando Paulo confiou plenamente em Cristo, se esvaziando do orgulho e da ideia de ser autônomo, de ser só ele mesmo, que ele sabia que só por ele mesmo ele não conseguiria, ele ganhou força. E é aí que eu e você ganhamos força. Cristo, vivendo em Paulo, era infinitamente mais forte do que Paulo sozinho. Então, meus amados, você e eu, vivendo com Cristo, somos infinitamente mais fortes do que sozinhos.
considere as palavras que Paulo usa em 2 Coríntios, né, 12:10, e como você reage aos mesmos desafios na sua vida. Vamos lá ver? Paulo enfrentou fraquezas. Você se sente incapaz de enfrentar algumas fraquezas? Problemas, tentações, vícios, essas coisas. Essas fraquezas devem servir de convite para permitir Jesus reinar em sua vida. É nessas fraquezas que você tem que convidar Jesus a reinar em sua vida. Quando você for orar, você fala: Senhor, reina, Pai, reina sobre a minha vida. É nessa oração que você tem que fazer. Peça para que o Senhor reine na sua vida, na sua fraqueza. E nas injúrias, né? Paulo também fala sobre as injúrias. Você foi maltratado ou ofendido por outros? O diabo quer usar suas injúrias como motivo de ódio, vingança e blasfêmia. Mas Deus quer que você fique forte, usando essas injúrias como oportunidade para crescer. Olha aí. Paulo passou por necessidades. Você enfrenta grandes dificuldades financeiras? Não sabe como resolvê-las? Nada melhor que a fome para tornar o homem dependente de Deus. Jesus nos deu este desafio, né? E ele fala que buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não nos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Né? Nós vemos isso em Mateus 6, 33 ao 34. Pessoas que nunca conheceram a pobreza têm dificuldade, né, de entender esse princípio. Quando temos geladeira abastecida e armários cheios de alimento, é difícil imaginar as circunstâncias que Jesus descreve, né? Essa é, sem dúvida, um dos motivos que poucos ricos, né, são convertidos a Cristo, né? E você pode ver isso em 1 Coríntios 1, do 26 ao 29 e Marcos 10, 23 ao 25. Paulo também sofreu perseguições. Quando sofremos por causa de Cristo, é o momento de desistir ou de ficar mais firme do que nunca? E aí? Você desiste quando sofre perseguição? Muitas pessoas justificam sua desistência porque não querem sofrer. Mas os discípulos verdadeiros imitam o exemplo dos cristãos hebreus. E nós vamos ver lá em Hebreus 10, 32 ao 34 e no versículo 39, que diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Em parte, foste feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tende os céus uma possessão melhor e permanente. No 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Olha aí, que sejamos esses aqui, né? Como os hebreus. Falando de perseguições, né, devemos lembrar que faz parte da vida do cristão, né? Nós somos perseguidos até mesmo por familiares. Então nós somos bem cientes disso, né? Paulo usou uma palavra bem abrangente para frisar esse fato. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, né? E você vê isso em 2 Timóteo 3,12. Nenhum servo do Senhor tem imunidade nenhum da perseguição. Todos nós somos perseguidos, todos nós, né? Seja em casa, seja na família, né? Sempre falar, lá vai aquele crente, nossa, só fala em Jesus. Conhecemos bem isso. E comenta aí nos comentários se você também, né? Mas o importante é o foco, né? E Paulo também, ele passou por angústias, né?
E a palavra usada aqui vem de uma raiz que descreve lugares estreitos ou apertados. Angústia, né? Quando a gente sente aquela angústia, aquele aperto. Muitas pessoas sofrem de claustrofobia, né? E quando se encontram em lugares apertados e fechados, sentem-se assim desesperados, né? Desesperados. As pessoas que sofrem disso é terrível. Espiritualmente, muitos reagem da mesma forma. Espiritualmente, da mesma forma. Quando se vê em apuros, muitos abandonam os princípios de Deus e agem de uma forma errada no meio do desespero. Se afastam de Deus. Enquanto muitos se achegam a Deus, outros se afastam. Olha o perigo aí. A única saída é você aceitar o fato de que você é incapaz de sair do problema sozinho, né? Incapaz, nós somos incapazes. Sem Deus, nós somos totalmente incapazes. Temos que reconhecer a necessidade da graça de Deus em nossas vidas para aceitar o resgate que Ele nos oferece, né? É pedir o resgate do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Né, amados? Querido, minha querida, os servos do Senhor, né, nós, sofrem nessa vida. Né? A gente está nessa vida aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Enfrentamos perseguições, angústias, tristeza, fraquezas, necessidades e por aí vai. Da mesma maneira que Deus recusou tirar o espinho de Paulo, Ele pode deixar qualquer um de nós em circunstâncias difíceis, né? Quando nós encontramos nessas situações, quando eu e você nos encontramos nessas situações, vamos ter fé, coragem, né? Que Paulo nos mostrou, né, em toda essa passagem, para aproveitarmos a oportunidade de crescermos espiritualmente, né? É nisso que Paulo nos ensina sobre o espírito na carne, é crescermos espiritualmente. Quando nós nos entregamos a Cristo, encontramos a graça e a força verdadeira. O Senhor não nos enganou, em momento nenhum. Ele deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições e que era para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E meu amado, minha amada, eu creio, eu e você também vamos vencer, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Fique firme, irmãos, não desista, não olhe para trás, olhe somente para o alto e para frente, para o foco que é Jesus. Não deixe que nada venha te abalar. Né? Está passando por angústia, ore, confie no Senhor. Se o que você está passando é um espinho na carne, assim como Paulo, né, teve, confie no Senhor. Ele é contigo. Que Deus te abençoe. Vamos orar, né? Eu não orei no começo, vamos orar agora. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Pai querido, que cada dia venhamos ter entendimento, Senhor, da Tua palavra, do Teu querer para as nossas vidas. Que venhamos, Senhor, crescer espiritualmente a cada dia, Pai. Que precisamos aprender, Senhor, a não Te buscar somente quando precisamos. Devemos Te glorificar, Te exaltar em todo o tempo de nossas vidas. Pai amado, nos ajuda, Pai, no nosso caminhar, que possamos olhar sempre para frente e para o alto, Pai. Te pedimos também, Senhor, em nome de Jesus, vai repreendendo todo o mal, tudo aquilo, Senhor, que nos impede de Te buscar, Pai. Que as nossas vidas, Pai, sejam para a honra e glória do Teu santo nome e que possamos estar sempre no centro da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, até o próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe sempre. Continue firme. Shalom.